Olá, chegamos com o nosso terceiro podcast Bate-Papo com a Rio Grande. Fique com a gente! Hoje estamos recebendo aqui a doutora Maria Carolina, que vai continuar com o bate-papo que tivemos, que foi para o ar dia 28 de fevereiro. Ela falou sobre a qualidade do leite e deu uma palhinha para a gente sobre o Delpro. Vamos recebê-la? Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada! Mais uma vez, o nosso podcast Bate-Papo Rio Grande. É um prazer recebê-la aqui. Prazer todo meu. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal, por ter assistido, ter acompanhado a gente. Continue acompanhando, que o objetivo é a gente continuar trazendo as informações. Com certeza. Para você que não viu o nosso segundo episódio, vamos colocar um trecho da história da doutora Maria Carolina para você. Confere aí. Iniciei a faculdade em 2016, me formei no final de 2020. E aí eu fiz toda a minha faculdade voltada para cães e gatos, que era o que eu queria. Então durante toda a minha faculdade eu fiz estágios com cães e gatos, sempre na rotina, sempre em clínica, em hospital. E aí só um mês durante toda a faculdade, eu fiz estágio no Rio Grande. Sim. E aí eu fiz esse mês de estágio, gostei bastante, mas eu me enxergava muito com cães e gatos. E aí eu me formei, fui contratada no hospital veterinário, lá da minha cidade, né? Eu não sou mineira, sou paulista, mas já me considero mineira. Ah, já, nossa, já. Carol, hoje nós vamos bater um papo sobre o Delpro. Fala um pouquinho pra gente o que é o Delpro. O Delpro é um software da Delaval que a gente consegue não ter só a pesagem do leite com ele. Pesagem do leite de todas as ordenhas, né? Todos os dias, de cada vaca. Mas a gente consegue também reunir outras informações que ele nos fornece, né? Através da ordenha. Como, por exemplo, acompanhar a rotina de ordenha, a gente consegue saber como que as pessoas estão se portando no fosso, se eles estão respeitando os processos que a gente vai lá, a gente treina, né? Essas pessoas, você fala dos colaboradores ali da fazenda. Os colaboradores, por quê? É muito comum, os ordenhadores, eles são muito práticos, são muito rápidos. Eu mesma, quando eu vou lá, eu brinco com eles, eu falo, gente, eu não consigo fazer o que vocês fazem, né? É o dia a dia. É o dia a dia. Eu venho aqui, a gente bate um papo, a gente treina para tentar deixar ajustado da melhor forma, né? Para eles trabalharem, da melhor forma para as vacas serem ordenhadas, né? Afinal, elas que pagam a conta. Então, eu ajusto, a gente conversa, mas se for eu lá colocar a mão na massa, eu brinco com eles, falo, vixe, a ordenha que dura 3 horas vai demorar 6. Então, eles pegam a rotina, né? E aí, todo dia, isso acaba gerando... A gente fala muito de padronização, a gente quer manter a padronização, né? Porque a vaca precisa disso na rotina dela. Ela é um animal que ela precisa de rotina, né? Qualquer coisa que sai do eixo, ela já entra em estresse, ela fica com medo, enfim. Então, a gente quer manter um padrão. E aí, eu falo isso com eles, e o que acontece? Eles focam, né, ficam focados a melhorar esse empenho, só que acaba virando rotina para eles. E aí, no meio do dia a dia, vai passando o tempo, vai passando, vai ficando... durante a ordenha acontecem vários episódios, várias coisas, que acaba que isso entra no automático. E aí, a hora que entra no automático, eles podem acabar saindo daquele padrão que a gente deixou. Então, o Delpro ajuda a gente dessa forma, ajuda a fazenda a enxergar esses números, ajuda a gente aqui também a acompanhar e treinar. Então, é uma ferramenta muito completa. A gente consegue ter muitas informações e a gente vai conversando aqui. Tá, então fala pra gente, além de pesar o leite de cada vaca, dia ou a cada ordenha? Então, ele dá o peso de leite de todas as ordenhas, de todas as vacas que passaram na ordenha. Então, ele vai fornecer o quanto que ela deu naquela ordenha, né? Ordenha da madrugada, uma fazenda de 3 ordenhas. Ordenha da madrugada, ordenha do meio-dia e ordenha da noite. Todas as ordenhas ele mostra vaca, né? Todas, né? Tal vaca, tal pesagem do leite, né? E aí ele faz também a média desse animal. Então, a gente consegue ter média de 7, 14, 21 dias. Olha. A gente consegue montar um relatório de acordo com o que o nutricionista precisa. Eu preciso que coloque o DEL desses animais, preciso que coloque número de lactações,
a média, e aí eles conseguem também enxergar a média do lote. Então ajuda muito até os outros consultores que trabalham na fazenda, nutricionista, a parte de reprodução. Aí entra também uma parte muito legal que está associada à ferramenta Delpro, que é o portão de separação. Eu explico aqui um pouco mais para vocês, talvez depois a gente põe fotos, né? Sim. O pessoal conseguir enxergar. A gente coloca fotos para o pessoal ter uma noção, para quem ainda não conhece. Mas vamos lá, a vaca saindo da ordenha, ela faz o caminho, né, para ir embora, e antes dela passar pro tronco, né, de manejo ali de veterinário, de aplicar a vacina, enfim, tem um portão de separação. E aí ele tá linkado ao Delpro. Então eu vou lá, um dia antes, eu lanço 20 animais que eu preciso checar. Aí eu vou lá, informo para ele quem são os animais. A hora que elas saem da ordenha, ele já separa elas para mim. Então isso também ajuda muito o manejo. Então esse portão ele vai apartar essas vacas que eu pedi para ele apartar, e aí isso vai facilitar muito o manejo da fazenda. Então eu posso criar um relatório, por exemplo, de vacas que a gente precisa fazer, se a fazenda fizer, né, lógico, mas é um exemplo. A gente aplica BST a cada 14 dias, né, depende da fazenda, o que tá aplicando, enfim. Então eu consigo criar um relatório com esses animais e automaticamente ele vai atualizando esse relatório. E eu não preciso ficar digitando toda vez essas vacas. Entendi. Então esse relatório fica pronto e ele gera essa informação para nós. Então assim, tem várias ferramentas nele que é muito bom, ajuda muito no manejo da fazenda, nas informações, porque hoje em dia o pessoal da fazenda está cada vez com dias mais curtos, né? Os horários passam muito rápido, os dias passam muito rápido. Então, se a gente tiver uma tecnologia que auxilia o trabalho, isso com certeza ajuda no resultado final. E também a gente observa, Carol, que a mão de obra está cada dia mais escassa. Sim, com certeza. Né? Que a gente vê muita fazenda precisando aí, e assim, a gente vê que essa demanda, essa mão de obra, ela tá com bastante dificuldade. Então, a tecnologia chegou para ajudar também esse produtor. Com certeza. Eu sempre deixo bem claro, falo, a tecnologia não vai excluir de forma alguma alguém por trás disso, Com né? certeza. Precisa ter alguém gerindo esses números, abastecendo as informações, senão também não funciona, eu já vou explicar um pouquinho, mas com certeza a tecnologia ajuda e ajuda muito. Carol, tá, como o Delpro sabe qual vaca que ele vai separar? Através do que ele vai separar essas vacas? Eu vou lá no computador, que eu entendi você me explicando, eu vou lá e seleciono, eu quero a vaca 1500, 1501, 1502. Tá, e como o Delpro vai saber que é essa vaca? Fala pra mim. Tá, perfeito. Ótima pergunta. A gente precisa colocar esse transponder nos animais, esse aqui. A vaca, ela tem um brinco dela com o número, né, de identificação. E aí esse transponder, ele vai na outra orelha, né, depende aí do lado que vai colocar o portão, depende da fazenda, mas mais comumente, geralmente, do lado esquerdo, né? E aí a gente precisa colocar ele para cadastrar o número dele e linkar com o número da vaca. Então, a vaca 500, ela tem o transponder 000090, e aí o final 8171, certo? E aí, como que a ordenha sabe onde está essa vaca? Quem que é a vaca que deu aquele leite, né? Na entrada das filas, né, para ela chegar até o posto que ela vai ser ordenhada, existe 2 portais, né? A gente chama de portão de identificação ou portal de identificação, em cada lado das filas, né? Então a gente tem um lado esquerdo e um lado direito. Em cada um dos lados ele tá do mesmo lado, né? Então, se é do lado esquerdo, os 2 estão do lado esquerdo, ou os 2 do lado direito. E aí, ela vai passar por esse portal, ele vai identificar o transponder, e eu informei para ele, eu abasteci no computador que a vaca 500 é desse transponder aqui. Certo. Então, a hora que ela passa por esse portão, ele já sabe quem é a vaca, certo? Se ela é a primeira da fila, o brinco dela vai aparecer no display que a gente tem na ordenha, que a gente chama de MPC, né? Que é o Milk Point Center. E aí, se ela é a primeira da fila, ela vai lá para o primeiro posto.
Então, uma ordenha de 8 postos, né? Ela vai ser a primeira. E assim, sucessivamente, até a gente chegar na 8ª vaca, que vai ficar no 8º posto, né? E a gente vai fechar o portão para elas serem ordenhadas. E aí o ordenhador lá do fosso, ele vai ver quem é cada vaca, vai aparecer o número dela para ele. Então isso facilita muito. Deu grumo, ele já olha lá o número da vaca, ele já anota o número da vaca. Bacana. Ele consegue ter várias informações. Tem um sistema muito importante também, que o Delpro dá uma enorme segurança para nós. Mais uma vez, a ajuda da tecnologia, né? Ele avisa, né, para o ordenhador que aquela vaca tá com antibiótico, que ela não pode ser ordenhada. Então, isso dá uma segurança enorme, porque a hora que o ordenador vai colocar o conjunto, né? Como eu falei, entra na rotina, né? Entra no automático. Muitas vezes a gente tá com problemas na cabeça também, e aí isso acaba acontecendo. Com certeza. Né? Da pessoa confundir ali na hora. Não que isso seja normal, não é isso que eu quero dizer, mas existe chance desse erro, né? E aí, pra gente tentar prevenir isso, né? Tentar minimizar o erro, que todos nós somos humanos, nós erramos. A ordenha, a hora que ele vai liberar o vácuo para colocar a teteira na vaca, a ordenha não libera. Porque ela entende, ela fala, não, essa vaca aqui, ou ela estava seca, ou a gente não lançou um parto, então numa novilha não pode dar leite ainda, né? O Delpro, ele separa muito bem isso. Novilhas, para ele, não dão leite, né? Então elas vão lá, chega o tempo do pré-parto, e elas vão parir. Se a gente não avisar ele, né, o Delpro, ela fica como vaca seca também, ela não pariu ainda. Também é bloqueada. Vaca de tratamento, também é bloqueada. Comecei o tratamento da mastite. Essa vaca misturou, aconteceu alguma coisa, não vai liberar o conjunto. E aí, existe uma forma, né, de liberar o conjunto, até a gente explica como que libera, né, porque existem casos que o animal ele não tá mais com antibiótico, mas ela bloqueou porque faltou talvez a informação no Delpro, né? Faltou alguém ir lá e avisar ele. Entendi. E aí, para assim, travar a ordenha e o ordenador ficar sem ordenhar a vaca, a gente tem que explicar como faz esse processo. Só que, ainda assim, ele avisa a gente. Ele fala, alguém desbloqueou essa vaca aqui, manualmente. Então, ele também mostra isso, né? Se der algum problema com antibiótico, se acontecer, a gente consegue investigar isso. Isso é muito bom, a gente consegue saber, não, realmente alguém colocou teteira nessa vaca. Que legal! Mais uma aula que a gente está tendo aqui com a doutora Maria Carolina. Carol, o que é isto? Explica pra gente. Tá, esse aqui é o bastão. Como que funciona? Vamos imaginar que a gente acabou de colocar a ordenha na fazenda, né? Seria um primeiro processo com ele. E aí eu vou colocar isso aqui em todos os animais. Então eu tenho 400 vacas, 200 vacas, 100 vacas, não importa. Eu preciso ir lá, antes da gente dar o start, colocar o transponder em todas elas. E aí, da forma que eu vou colocando o transponder, eu ligo esse bastão. E aí eu encosto, né, no brinco, na orelha dela. Chego perto, ele já apita. E aí ele me dá esse número aqui. E ele pergunta de quem é a vaca. Então é aqui que eu vou dar essa informação. Aí eu coloco a tal vaca. E assim eu vou fazendo. Depois eu pego ele, conecto ele no computador do Delpro. E aí eu descarrego. É muito rápido esse processo de descarregar. E essas informações já vão todas para o software, para o Delpro. E aí ele já fica sabendo que essa vaca tá com esse transponder. Então eu não preciso também ficar lá vaca por vaca, imagina, né? 200 animais, 400 animais, todas as vacas novilhas, né? Que são vacas que vão parir, também. Elas nunca entraram na ordenha, é a primeira vez. Então a gente tem que colocar, tem que passar o bastão e descarregar. Isso aqui é para facilitar, para não precisar toda vez eu ir lá e ficar digitando, porque é um número longo. E aí toma tempo. Com certeza. Então, pra gente tentar otimizar mais ainda o tempo. Ok, ótimo. Tá, agora conta pra gente, fala pra gente, porque você está aí dentro de várias fazendas, tem sido bem requisitada aí para estar levando o treinamento, para estar ensinando, para estar cuidando, né, e olhando sobre a qualidade do leite. Carol, fala pra gente, qual o serviço que você desempenha com o Delpro dentro da fazenda?
Bom, hoje nas fazendas que a gente atende com Delpro, é o que eu falei, a gente não pode, na verdade, simplesmente deixar a ferramenta, né, e deixar, ela vai funcionar, tem que ter alguém Claro. por trás, né, gerenciando esses números. Ele disponibiliza muitos números para gerir, mas nós aqui da Rio Grande, a gente quer entregar algo a mais para o cliente, né, não simplesmente deixar a ferramenta por si só. Então, o que eu faço nas fazendas hoje, primeiro a gente vai checar a identificação, a primeira coisa, né? A Delaval, a identificação dela funciona muito bem, é muito legal ver os números no computador, as informações reais, né, que ele dá pra gente. A taxa de identificação que é permitida, né, que é o ideal, é acima de 98,5%. Olha. Esse número é difícil, assim, falando no geral, de conseguir, então esse é o número que a Delaval aceita como ideal. Abaixo disso, a gente precisa achar o problema e corrigir. Olha, que bacana. Então, uma das funções é exatamente essa, a gente deixar essa identificação plena, né, funcionando corretamente. Quando eu falo funcionando corretamente, o que pode acontecer é ter outros componentes na fazenda que interferem nessa leitura que eu expliquei para vocês do portão. Então, isso é muito comum. Câmera, lâmpadas de LED, ventiladores, componentes que estão sem filtro. Então, tudo isso vai interferir na identificação. E aí, a gente precisa entender o que está interferindo, né? Tem alguns testes que a gente faz. Quando identifica, né, a gente põe filtro, ajusta e deixa funcionando certinho. Então, essa é uma das funções da gente identificar, acompanhar e deixar a ferramenta funcionando corretamente. Segunda parte, treinar constantemente os colaboradores. A pessoa que abastece o Delpro, como eu falei, são muitas informações. Então, não consigo num dia só e falar, é tudo isso que faz. Então, a gente separa os treinamentos em pedaços, né? E a gente vai falando aos poucos, vai ensinando como que lança, como que eu lanço os medicamentos, os protocolos de tratamento, as doenças, como lanço um parto, como que eu mudo as vacas de lote. É de uma vez só que a gente consegue mudar, se elas forem pro mesmo lote, né? Não precisa fazer vaca por vaca. Então, a gente tem muitos relatórios, muitos gráficos que a gente consegue treinar o pessoal da fazenda para poder usar. Então, esse segundo ponto de treinamento também. E além de tudo isso, as fazendas que eu consigo acompanhar, as visitas mensais que a gente faz, né, dos clientes parceiros, eu gero um relatório mensal do Delpro. E aí, o que tem nesse relatório, né? São gráficos que mostram a ordenhabilidade dos animais. Então, assim, como que a vaca, de fato, as vacas, né, estão sendo ordenhadas. Então, ele mostra leite nos 2 primeiros minutos, fluxo desses animais, qual é o meu pico do fluxo da fazenda, qual a porcentagem de animais que estão com pico baixo, qual a porcentagem de animais que estão com pico alto. Então, eu extraio todas essas informações do Delpro e aí eu gero os gráficos. E aí eu vou na fazenda e apresento isso. E a gente toma ações em cima disso. Entendi. A gente reúne, toma as ações, treina o pessoal, né? A gente mede a eficiência da ordenha. Por exemplo, a fazenda investiu, né, numa ordenha para quê? Para otimizar, para deixar mais confortável para a vaca, para o ordenhador, né? Imagina ter uma ordenha longa. E aí não quero meu funcionário também trabalhando muito nessa ordenha longa. Com certeza. Né? A vaca fica esperando muito tempo, então o produtor faz esse investimento alto, ele coloca o Delpro, e aí a gente precisa o quê? Gerir essa informação. Então, exemplos de fazendas que estão trabalhando com um número baixo de vacas por hora, é um indicador que a gente mede, né, pra gente saber se a ordenha está sendo eficiente. Então, um exemplo, a fazenda estava fazendo 4,5 vacas por hora, uma linha média. Uma linha média a gente precisa ter um número aí de 7 vacas por hora. Então, a gente consegue extrair essa informação e falar, não, aqui tem possibilidade de melhora. Aí eu vou lá, treino a equipe e aí a gente vê o mês seguinte. E aí a gente realmente vê que isso melhora. Outra coisa, vacas no manual. Isso é muito comum nas fazendas, né? O produtor investe no equipamento, ele põe um equipamento automático, né? O que é um equipamento automático? A gente coloca a teteira na vaca
e ele sai sozinho. Eu não preciso do ordenhador ficar lá olhando, esperando acabar o leite. As máquinas vão saindo de forma automática. E aí, alguns ordenhadores, por vários motivos, e aí tem vaca com fluxo baixo, que são as vacas duras, a gente chama, né? Ou realmente falta de capacitação, de entendimento do porquê não colocar no manual, enfim. E eles colocam esses animais no manual. Isso deixa uma ordenha muito mais longa, as vacas ficam em sobre-ordenha. Sobre-ordenha é um termo que a gente usa de quando acabou já o fluxo de leite do animal e o conjunto ainda tá lá na vaca. E aí, quando eu tenho leite saindo do animal, o fluxo, o meu vácuo, ele ajustado, né? Ele é confortável para o animal, o suficiente para ordenhar. Se eu não tenho fluxo de leite, se eu não tenho leite saindo da vaca, acaba o fluxo de leite do animal, o conjunto ainda fica no peito da vaca, sugando, né? E não tem mais leite. E aí, quando a gente não tem fluxo de leite saindo da vaca, o vácuo que está no coletor, ele aumenta muito. Ele chega a igualar, dependendo do caso, ao vácuo de trabalho da máquina. E eu não posso, a gente tem referências para trabalhar, para exatamente eu não machucar a vaca. A gente precisa manter a saúde do útero, né? E um dos investimentos que o produtor faz é exatamente para prevenir isso, né? E aí, se eu não tenho um funcionário capacitado, se eu não explico para ele o porquê disso, para ele entender, acaba-se todo o investimento, né? Porque daí eu vou ter vacas tendo esse esfíncter, né, lesionado, e a gente vai ter o que a gente chama de hiperqueratose. Depois a gente põe uma foto aqui. E aí, uma vez que a gente tem a hiperqueratose, né, o grau 3 e 4, a gente não tem mais reversão. E o esfíncter fica permanentemente aberto. Além de juntar muita matéria orgânica, muita sujeira ali naquela ponta de peito. E é muito difícil também, dificulta, na verdade, o processo de limpeza. Então, assim, uma coisa desencadeia, né, muitas outras coisas que influenciam nisso. Então, um exemplo, a gente monitora o controle manual e a gente vê, nossa, tem tantos animais sendo colocados no manual, isso não pode. A gente faz reunião, a gente conversa, explica, e depois, na hora que a gente volta na fazenda, né, para acompanhar, esse número despenca. Então, assim, se eu não estiver acompanhando, se a gente não estiver acompanhando, isso passa, né? Então, a nossa preocupação exatamente é manter a ferramenta funcionando e usar o que ela pode fornecer pra gente, né? Não só apenas vende a máquina, vende o programa e pronto, não. Entendi. Então, um diferencial que a Rio Grande tem é de dar esse acompanhamento. Isso. Continuar com esse acompanhamento, continuar com os treinamentos. Isso, exatamente. Bacana. Muito bom, Carol. Carol, resumindo tudo que você falou, uma baita aula, bacana demais, aprendemos muito. Vale esse investimento do Delpro? Fala pra gente o porquê vale esse investimento. Bom, é muito fácil eu falar que, né, eu que vendo. Mas eu garanto que vale. Eu acho que para uma propriedade que já está num nível onde já temos eficiência da ordenha, está crescendo, né, em constante crescimento, acho que essa é a parte fundamental, existe uma pessoa que vai abastecer essa plataforma, que vai acompanhar isso de perto, e entende o benefício dessa ferramenta, né, que é tudo isso que eu falei aqui. A gente consegue ter mais saúde das vacas, a gente consegue trabalhar melhor a rotina de ordenha. Se eu não tiver uma rotina de ordenha bem estabelecida, de nada adiantou eu colocar a minha máquina novinha, não adianta, né? Porque no meio da rotina pode ter isso que eu falei para vocês, pode ter a sobre-ordenha, posso ter os funcionários colocando esse coletor antes do tempo. Existe um tempo para a gente colocar o coletor, a vaca precisa estar estimulada. Posso falar disso aqui uma outra hora. Mas então a gente precisa aproveitar o tempo de ocitocina do animal para ela ser bem ordenhada. E se eu não tenho isso, eu não tenho essa eficiência, eu perco em leite, eu perco em média, eu perco na saúde do meu animal, na vaca. Isso pode gerar mais mastite. Então, assim, vale a pena. Vale a pena. Resumindo, vale a pena o investimento. A gente pode entrevistar um produtor que tenha para contar para nós um dia, né? Escutar isso deles também. Verdade. Bacana, boa ideia. Vamos entrevistar sim. Carol,
Quero te agradecer mais uma vez Obrigada. por esta participação tão especial. Saiba que você vai voltar, que temos muitos assuntos bacanas aí para você estar falando com a gente, explicando pra gente, tá? E deixa um recadinho aí para esse produtor. Bom, primeiramente agradecer você, né? Eu que agradeço. Gente, ela me ajuda, tá? Também. Todos os dias. Obrigada, viu? Pelo convite, pelo suporte de todos os dias. Apesar dela estar aqui no escritório, ela também vivencia um pouquinho do que está acontecendo na fazenda. E agradecer vocês, produtores, vocês, colaboradores, que acreditam no nosso trabalho, né? Não é fácil eu chegar na fazenda e falar tudo que tem que mudar, né? Eu preciso de vocês também acreditando no nosso serviço. Agradeço muito mesmo. Já falei aqui, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, cada um tem uma história diferente e para mim é muito, muito bom poder ver o antes e o depois, como que a gente evoluiu, e agradecer mesmo a parceria de todos vocês. E não percam os próximos capítulos. Não perca o próximo episódio. Nós estaremos falando sobre nutrição para suínos. Você, produtor, que ainda não conhece o trabalho da Rio Grande, venha conhecer. Estamos situados a MG 050, número 33. Venha bater um papo com a gente, venha conhecer a nossa sede, que será um prazer atender vocês, tá bom? E você que tem alguma dúvida, que quer dar alguma opinião sobre algum tema, que você tem curiosidade e quer aprender também, deixe aí embaixo sua sugestão, o seu comentário, que nós agradecemos. Tchau, até a próxima!